com cada um de nós, não aquilo que nós queremos ouvir, mas o que precisamos, Pai. Nos dá direção, discernimento. Mais uma vez eu peço ao Senhor que a unção que foi feita, Pai, sobre a nossa fronte, seja pelo Senhor, seja, meu Pai, pelo entendimento daquilo que o Senhor está falando com cada um de nós. Que nós venhamos ter ouvidos, não para escutar, para ouvir, meu Pai. Como diz a Tua palavra, quem tem ouvidos ouça. Então que hoje, meu Pai, tenhamos esse ouvido para ouvir a Tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém? Na quarta-feira nós recebemos uma palavra acerca do Deus que busca. O que é o Deus que busca? Tivemos uma orientação e uma explicação. Qual a diferença do nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, para os outros deuses? Porque quando a gente fala assim, só existe um Deus, você tem que entender o critério por que você está falando que existe só um Deus. Porque senão você vai estar fazendo chacota de você mesmo. Porque existem outros deuses. Tem gente que tem entidades como deuses. Tem gente que serve deuses que representa Deus da fertilidade, Deus da chuva. O nosso é único porque ele não é um Deus como os outros deuses que você busca para obter resultado, mas ele é um Deus que ele nos busca, é ele que nos encontra, é ele que nos acha. E qual que foi o teor da pregação? Só tem como Deus encontrar uma pessoa se ela estiver perdida. Então foi dito para nós que é um perigo muito grande, foi dado uma alerta para nós, porque é muito fácil, igreja, chegar aqui, pegar a palavra que Deus tem para nós e transportar ela como se fosse falando do povo que ainda não conhece a Deus. Não é não. Toda mensagem que vem, toda palavra que vem, ela é para mim e para você. Ela é para nós, que está aqui dentro da casa de Deus. Então foi dito que é muito perigoso, porque às vezes nós achamos que estamos aqui e só o fato de estar aqui já está tudo bem. Não, eu sou convertido, eu sou um grande homem, uma mulher de Deus, está tudo bem, eu não necessito nem sequer de arrependimento. Toma cuidado com isso. Foi mencionado na pregação, o Espírito Santo nos fez lembrar sobre a parábola da ovelha. Na verdade, mandou até nós lermos em casa. Quem leu em casa? Que é a parábola da ovelha perdida, não é isso? Sim ou não? Depois a parábola da dracma perdida e depois a do filho pródigo, sendo que as três é uma só. E foi explicado isso para nós. A da ovelha perdida, a gente até canta que era 100 ovelhas, juntas ao aprisco. Não estava junto aos aprisco não, porque o final da mensagem fala que eram 99 ovelhas que na verdade elas achavam que não precisava de arrependimento. Por que eu estou dando esse spoiler rapidinho do que aconteceu na quarta? Porque hoje o título é o critério do Deus que busca. Existe um critério. A primeira coisa, nós sabemos que para você ser achado por Deus é só quando você está perdido, ou você considera-se perdido, porque Deus disse o que para nós? Alguns pecaram, não é isso? A todos? Foi só alguns não? Todos pecaram e desinstituído nós estávamos da glória de quem? De Deus. Mas será que eu e você fomos achados? Existe um critério. Nós sabemos que a primeira coisa é, para ser achado de Deus, nós temos que considerar, reconhecer que estamos perdidos, seja em uma situação, em uma ocasião, enfim. Ele só vai achar aquele que se encontra perdido. Mas o que ele olha como critério nesse tipo de pessoa? O que ele vê? Ele vê pessoas que são verdadeiramente servos.
Se você for olhar, Deus nunca procurou, principalmente o Filho. Vamos falar um pouquinho do Filho. O Senhor Jesus, vamos falar dos discípulos um pouquinho, daqui a pouco nós falamos mais a respeito deles. Quando Jesus chamou os discípulos, e um deles nós lemos inclusive que estava perdido, que foi aquele que emprestou o barco ao Senhor Jesus. Como é que é o nome dele? Pedro, que emprestou o barco ao Senhor Jesus. E ele falou: afasta de mim, porque eu não sou digno do Senhor estar nem perto de mim. Ele reconheceu que estava perdido. Todos que Jesus encontrou eram pessoas que trabalhavam, eram pessoas que estavam em ativa. Às vezes nós temos esse aspecto de estar em ativa, mas não temos o espírito de servidão. E tudo que Jesus sempre quis mostrar para nós, que nós devemos ser, é servos. Em primeiro lugar do Deus Altíssimo. Mas não adianta nada falar que somos servos do Deus Altíssimo se não aprendemos a servir as pessoas. Então qual é a primeira palavra que nós vamos ler agora? Marcos capítulo de número 10. Depois você lê tudo, por gentileza, mas nós vamos ler a partir do verso de número 43. Diz assim, ó: mas Jesus falando com os discípulos, deixa eu te explicar porque começa no mas no meio da mensagem. Jesus estava falando com os discípulos após Tiago e João fazer um pedido para ele. Depois você lê desde o 35 que você vai entender em casa. Eles chegaram para Jesus e falou assim: Senhor, nós temos um pedido a fazer ao Senhor, e não nega ele para a gente não, nos atende. Jesus falou: o que eu posso fazer por vocês? Eles falaram assim, que quando nós estiver no teu reino, um senta à tua direita e o outro. Isso deu um problema entre os discípulos. Depois você lê para você ver. Aí aqui eu vou pegar a parte que Jesus estava já falando tanto com eles como com todos os discípulos. Seja sincero, quem aqui considera um discípulo de Cristo? Levanta a mão. Então essa palavra é para mim e para você que considera. Olha o que diz, ó, 43. Mas entre vós, agora tira os discípulos, coloca nós aqui, tá? Não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Olha aí, Jesus falou: não, peraí, entre vocês não pode ser dessa forma, não é assim. Então com isso dá para a gente ver se temos sido discípulos de Cristo ou não. Uma coisa, quando eu estou conversando com a minha esposa, sempre eu gosto de ressaltar e lembrar, igreja, esse povo dessa época aqui que está escrito na Bíblia, eles viveram esses momentos, não precisava ter relatado. O relato das coisas que está, é o privilégio que recebemos de Deus para nos orientar. Quantos de nós estamos há muito tempo dentro de igreja, já viemos de outro ministério, eu sou um desses, já passamos em várias igrejas, mas nunca mudamos o que há dentro de nós, nunca nos colocamos como essa palavra fala que devemos nos comportar. Em todas as áreas da nossa vida, eu quero falar um pouquinho rápido sobre isso, que eu acho assim, não é que eu vou ficar agora me acusando, falando que eu errei sim, em talvez não ter buscado antes o discernimento e sempre comentado com vocês. Quem lembra que eu sempre falo para vocês assim, igreja, nós temos 5 áreas de vida. Quem recorda? Quase todo culto eu falo isso, sim ou não? E de fato nós temos quantas áreas de vida? 5, vamos lembrar ela? Espiritual, familiar, financeira, sentimental e física. Todo ser humano tem essas 5 áreas. Então quando eu falo assim, eu acho que eu deveria ter explicado desde o começo o que está no meu coração quando eu digo essas 5 áreas. Para nós cristãos, essas 5 áreas não é dividida. Isso está causando um tormento na nossa vida, porque tem pessoas que estão assim, fulano, como é que você está? Aí ele fala assim, ó, olha, graças a Deus eu estou bem.
consegui quitar todos os meus débitos, está sobrando dinheiro, eu estou até viajando, eu estou vivendo uma vida que eu nunca vivi financeiramente, as coisas não têm faltado para mim, mas eu só preciso ajeitar a vida espiritual. É como se ela tivesse pegado e dividido. O que faz sentido um cristão achar que a vida financeira dela está ótima se o espiritual está péssimo? Quando eu coloco, porque eu já falei para vocês, não existe essa ordem espiritual, não, você pode colocar como financeiro primeiro, mas de um cristão, o primeiro que tem que estar bem nele é qual? É o espiritual. As demais coisas já foi declarada, elas serão acrescentadas na nossa vida. Agora não fala que a espiritual vai ser acrescentada, porque ela não é considerada como demais. Então nós temos 5 áreas. Pega todas elas e coloca em uma só. Traduz as 5 áreas suas numa só, chamada espiritual. Porque se você não está bem nela, você não está bem em nenhuma outra. Olha o que Jesus está falando aqui. No meio de vocês não era para ter isso não. Você quer ser o maior? Então você vai ser o que serve. E ele continua dizendo, 44, diz assim, ó: e quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de quem? De quem? De todos. De todos o quê? Seja esses aqui dentro da igreja, seja no seu trabalho, principalmente, eu não vou falar principalmente para você não colocar só nessa parte, mas e que seja também na sua casa. Que seja na sua casa. É tão difícil servir família, é tão difícil servir marido, filho, esposa, pai, mãe. É tão difícil. Os outros, eu não sei se nós vamos falar que a gente serve eles, ou se é apenas uma hipocrisia da nossa parte. Dá uma olhada. Já imaginou se nós servíssemos os da nossa casa como servimos os de fora? Porque tudo que é novo na nossa vida, você já viu que a gente é propício a ser muito rápido, a se encher de malícia? Eu gosto desse exemplo. Você lembra do seu primeiro dia de trabalho? Nossa, não tinha ninguém igual você. Não tinha ninguém igual você, fazia tudo. Tudo que os outros mandavam, você pegava, fazia. Depois você foi se enchendo de malícia, de maldade. Você começou a olhar para os outros que não trabalham e fala: eu vou ficar me matando aqui por causa dele. Mas espera, o trabalho não é algo para você, mas... Antes, no primeiro dia de trabalho, todo mundo que mandava você fazer uma coisa, você fazia. Aí quando você foi descobrir nos morcegos, porque tem uns morcegos, não tem no trabalho? Agora quando eles falam, você bate boca. Você mudou. Você mudou porque você deixou de servir. Aquela vontade, aquele desejo. A gente olha, não é só, estou generalizando que é só nessa área, mas a parte pública de governo, as pessoas que trabalham, que diz que tem uma estabilidade financeira, uma estabilidade do trabalho. Você observa como é que eles atendem os outros? Só que isso foi no longo do tempo. No começo delas era aquela maravilha. Hoje em dia, quando a gente chega numa repartição no órgão público e a gente é bem atendido, a gente até estranha. Sim ou não? Mas, aliás, não é só em órgão público, né? Ontem a gente foi tomar um café junto, levei minha família para tomar um café na padaria, que a Anne teve uma prova, a gente teve que ir com ela. Aí, a maneira que a gente foi tratada, eu achei que eu nem estava no Valparaíso. Eu olhei para a cara da minha esposa assim, não falei nada, eu só olhei para ela. Aí a gente tomou o café, depois a minha esposa perguntou assim: ela é dona da padaria? Eu falei: não é não. Eu falei: mas será que ela é parente da dona? Eu falei: também não sei não. Eu venho sempre nessa padaria pegar pão, que eu nunca vi ela não. Ou seja, é uma funcionária nova, toda prestativa e, nossa, perguntou até a Anne que estava comendo salgado se queria ketchup. Olhei assim e falei: onde nós estamos? Ao passar do tempo, se aquela menina não for serva do Deus Altíssimo, eu não sei se eu posso dizer assim, posso, porque talvez eu e você também ainda não somos, porque ao longo do tempo a gente já deixou tanta coisa que o nosso mestre nunca abandonou. Quer ver? Deixa eu ver se eu já terminei. 44. E quem quiser ser o primeiro,
entre vós será o servo de alguns, de todos. Verso 45: pois o próprio Filho do Homem, letra maiúscula, está referindo a Deus, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Olha que bacana. Então Jesus está falando assim: olha para mim, olha para minhas ações, olha para minha atitude, olha como eu faço. Eu, sendo filho do Todo-Poderoso, eu não vim para ser servido, eu vim para quê? E não é só aqui não. Vai comigo aí, por favor, em Lucas capítulo 22. Deixa eu te mostrar também, está aí pertinho. Lucas 22. Não é só essa parte que fala não, ó aqui também, ó. Lucas 22, capítulo 22 de Lucas, da Almeida. Olha que comparação que Jesus faz para nós, que somos discípulo dele, servo dele. Lucas 22, 27. Capítulo é o 22, o versículo é o 27. Ele vai fazer umas perguntas para nós. Não lê não, espera os irmãos abrir. Capítulo 22, verso 27. Ele vai nos fazer umas perguntas. Responda ele. Ei, presta atenção. Responda, para você entender, interagir na pregação que o Espírito Santo está nos dando. Você não pode ficar vagando a sua mente na hora do culto e na hora nenhuma. Sua mente tem que estar cheia das coisas de Deus. Na hora que ele perguntar, você pensa, você responde. Podemos? Lucas capítulo 22, versículo 27. Pois qual é maior? 2 pontos. Quem está à mesa ou quem serve? Para um minutinho. Olha para mim. E aí? A realidade, quem é maior? Pelo amor de Deus, gente. Vamos ler de novo. Acho que vocês não entenderam a pergunta dele não. Verso 27. Pois qual é maior? Jesus que está perguntando, viu, igreja? Quem está à mesa ou quem serve? Vamos lá. Você está num restaurante. Ei. Vocês entenderam agora? Ué, eu levei um susto. Eu vim ter que a primeira deles não ter entendido não. Você está lá no restaurante lá, na churrascaria. Aí você leva eu, amém? E eu vou levar a pastora e a Anne, amém? Quem é maior? É quem está servindo ou nós que estamos ali sendo servido? Nós que estamos sendo. Ele está colocando a real, a lógica. Quem está à mesa é maior, correto? Quem está o quê? Nós sabemos. Aí ele vai fazer outra pergunta, se não me falha a memória, quer ver? Porventura, não é quem está à mesa? Sim, confirmamos. Será que vocês acharam a resposta porque vocês leram? Foi não, né? Olha, vocês não colou não, né? Aí ele vira e fala: mas não é quem está à mesa? Sim, Senhor, é quem está à mesa. Agora olha o que ele fala, que coisa fantástica, igreja. Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Já imaginou? Quem está falando aqui é um qualquer um, não é, igreja? Misericórdia. Então por que eu e você às vezes se acha tanto? Se acha tanto que não tem capacidade nem de entregar uma vida podre, velha, para aquele que é o autor dela, que é o dono dela, se render, porque nós somos tão orgulhosos. Eu tenho vergonha quando vocês viram para mim e falam: bispo, eu estou trabalhando e o meu patrão é macumbeiro. Eu morro de vergonha de você. O que tem a ver seu patrão ser macumbeiro? A relação não é sobre o seu patrão, é sobre você. Você lembra daquela menina que foi levada cativa, que teve uma guerra e foi levada cativa e foi ser escrava na casa de Naamã? Quem lembra desse texto?
Você lembra daquela menina? Me desculpa as palavras, me perdoa as palavras, está repreendida essas palavras em nome de Jesus. Mas aquela menina vivia xingando, amaldiçoando Naamã. Que cabra perturbado. Um dia ela viu o senhor dela sem camisa, e ela percebeu que ele estava cheio de lepra. Ela falou: coisa boa, desgraçado, me tirou da minha família. Foi não, dona Helenilda balançando a cabeça assim, brava. Não foi não? Ela não xingou não? Coisa boa, por isso que está leproso, me tirou da minha família, infusado do inferno. Não foi assim? Gente, que espírito de servo era aquele? Ela não podia chegar diretamente no seu senhor, mas ela tinha acesso à dona, à senhora. E ela, com muito amor e humildade, falou: minha senhora, a senhora sabia que existe um Deus que pode curar Naamã, o meu senhor? E se ele chegar até esse Deus, ele pode ser purificado. Que coração é esse? Que coração? Uma menina que foi levada presa, prisioneira. Nem prisioneiro nós somos. Nós trabalhamos por dinheiro, nós trabalhamos porque necessitamos levar comida para casa, e às vezes amaldiçoamos o nosso trabalho, porque o nosso coração é mau. Fala para mim, quando Naamã recebeu a cura, quando Naamã foi purificado e voltou para a casa dele, quem foi a primeira pessoa que Naamã queria ver na frente dele? Foi a esposa? Não, conjectura comigo. Nunca. Ele estava doido para ver aquela menina. Como é que ficou a vida daquela menina depois dessa cura de Naamã? Mas a Bíblia não fala, mas nem precisa, igreja. Quer ver outra pessoa? Daniel também foi levado cativo. Daniel foi levado como prisioneiro. Daniel, quando chegou lá, ele logo viu, não foi só ele não, foram vários outros. Mas ele falou: toda a comida do rei é consagrada, eu não posso me contar. Eu amo aquela parte de Daniel que fala assim, e resolveu Daniel firmemente. Você repete comigo? E resolveu Daniel porque resolver por resolver não adianta. Quem aqui já resolveu fazer uma... Não vou pedir para levantar a mão não, senão você vai se sentir humilhado. Eu ia falar: resolveu fazer uma dieta, depois quebrou. Deixa esse tempo para lá. Tanta coisa que a gente resolve e depois volta atrás. Sabe por que voltamos atrás? Porque a gente olha e fala assim: todo mundo está fazendo. Você nunca foi todo mundo. Não é eu que falei isso para você não. Primeira vez que você ouviu isso foi da sua mãe. Quando você falou para ela: mãe, todo mundo faz. A mãe falou: mas você não é. Quem lembra do dia que sua mãe falou isso com você? Então, agora o Espírito Santo está falando: você não é todo mundo. O pedido hoje do Espírito Santo é: muda esse espírito seu. Você tem um espírito de servo. O seu Criador é servo. O seu Criador pegou o filho dele unigênito e deu, serviu a ele de bandeja, por causa dos nossos pecados, só para nos reconciliar, só para fazer uma nova aliança. Seja servo, sabe, mas de verdade, servo em espírito. Deixa eu ver se eu coloquei mais alguém para nós lembrar. Empregada de Naamã, José do Egito. Não falei dele não. Foi outro também, hein? Vendido como escravo na casa de Potifar. Teve a oportunidade de manter relação sexual com a sua senhora. Além de servo, temente a Deus. Além de servo, temente a quem? A Deus. E um que eu quero te mostrar na Bíblia, que é muito importante, porque hoje Deus quer falar de família. Hoje Deus está transformando vidas aqui e pessoas que estão acompanhando a transmissão. Porque tem gente aí orando e está achando que a oração dela não está tendo resultado. Está pensando que a oração dela não está sendo ouvida por Deus.
ela não entendeu que quando ela ora em relação à família, Deus vai manifestar nela, você vai ser a transformação para acontecer o milagre. O que a pessoa está esperando? Ela ora pelo marido e ela espera a transformação do... Não tem como. Não é que ele não pode, mas ele ainda não tem acesso a seu marido. Ele só teria acesso ao seu marido se a senhora se santificasse. Até no ato sexual de quem é casado, no ato sexual, você dava legalidade para Deus agir no seu marido. Só que às vezes é assim: você faz algo como servo de Deus para o seu marido, daqui a pouco você age como uma mulher do mundo. Você age como servo de Deus para sua esposa, daqui a pouco você age como um homem do mundo. Você tem que ter um só caráter, uma só personalidade. O seu coração tem que ser totalmente de servo. Para Deus estar mandando essa mensagem é porque tem muitas pessoas aqui hoje, agora, nesse culto da manhã, deixando de ser quem ela era, uma pessoa de coração bom, porque está olhando para os outros. Uma das mensagens que veio na quarta-feira foi: não foi você que me escolheu, mas eu que escolhi a vós outros, e os designei para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Eu quero falar um pouquinho do menino Daniel, do menino Davi. O menino Davi é uma contradição, e os estudiosos ficam lutando, que eles acham que Davi, ele era irmão daqueles outros camaradas, aqueles 7 lá, mas não da mesma mãe. Isso não importa para nós. Uma coisa triste que aconteceu naquela família foi o pai passar todos os irmãos e não se lembrar sequer de Davi, a ponto de o profeta perguntar: acabou todos os seus filhos? Não, tem um, mas esse é o improvável. Ele é o caçulinha, ele é o menor, ele está cuidando de umas ovelhas aí que não é lá aquelas ovelhas, eu deixei lá para ele criando experiência. Só que deu errado para o lado do pensamento de Jessé, porque Davi não criou experiência, Davi criou amor no coração. Davi, ele tinha uma honra pelo seu pai que nenhum dos seus irmãos tinha. Quando Deus disse assim, é lá em Salmos: achei o meu servo Davi, olha a palavra, servo, vamos lá, acho que é Salmos, ajuda aí, vai aí, Salmos 89, Salmos 80, isso. Olha para você ver que lindo. Isso aqui não é um acaso, não tem nada de acaso aqui, ó. Salmos, eu lá ia falar servos, ó. Servos 89, capítulo 89, verso 20 de Salmos. Salmos 89, 20. Podemos? Olha o que Deus fala: encontrei Davi. Quem? Isso aqui muda tudo. Ei, isso muda tudo. Encontrei Davi meu, ou seja, ele servia a Deus. Sabe como ele servia a Deus? Servindo as pessoas. Sabe como ele servia a Deus? Servindo as ovelhas. Sabe como ele servia a Deus? Honrando de todo o coração. Aí o que ele termina de falar aí? E com o meu santo óleo ungi, como é que é? Lê todo mundo em voz alta, desde o começo, vai. De novo: encontrei Davi meu servo, com o meu santo óleo ungi. E essa unção é a unção que você deve ter. Deus, quando ele está falando eu ungia Davi, se fosse rei ele falaria, e ungir ele é rei. Não, ele só ungiu. Você sabe como Deus ungiu Davi? Para si. Em primeiro lugar que Deus fez foi para si. Porque senão, assim que o óleo tivesse derramado a cabeça, ele tinha assumido o trono. Nem idade para isso ele tinha.
Mas Deus unge nós, Deus unge você para separar você para Ele. E essa separação não era para colocar no meu coração e no seu orgulho, não era para a gente ser prepotente, não era para a gente se achar melhor do que ninguém. Não, mas meu marido, ele é endemoniado, que ele ainda não conhece a Deus. Eu já disse para vocês aqui, mas vocês parece que trava, parece que vocês não conseguem compreender com o coração. Seu marido é mais convertido do que você, porque seu marido tem vergonha talvez de vir para a presença de Deus com a vida que ele leva. Você não está nem aí. Você não está nem aí com a maneira que você chega diante de Deus. Você está achando que você está chegando diante de um fantoche, de um boneco. Eu não sei se você está aproveitando que você não vê. Aí o fato de não ver, mas hoje ele está, hein? O fato de não ver, talvez é o fato que você perde o temor. Esse menino não foi achado por acaso. Rapidinho, só para a gente situar e ver como é que era a vida desse garoto. 1 Samuel 16. Você vai lá comigo? Só voltar. 1 Samuel 16. Abre aí, por favor. Primeira Samuel 16. 1 Samuel, hoje ele está aí, hoje ele está. 1 Samuel, sabe o que aconteceu? Uma coisa assim, não estamos olhando de forma cronológica, mas uma coisa muito impressionante. Parece que quando o azeite derramou sobre a cabeça de Davi, tá claro, tá nítido isso, o Espírito Santo se apoderou dele. O Espírito Santo entrou dentro dele. Amém? E da mesma proporção que o Espírito Santo se apoderou dele, ele saiu de Saul. E quem se apoderou de Saul foi o diabo. O que nós vamos ler agora foi quando Saul começou a ficar perturbado. E ele falou assim: eu quero alguém que saiba tocar. Quem já leu essa parte? Eu quero alguém que saiba tocar. E no meio da galera dele lá tinha os moços de Saul, que foi dar referência de Davi. Você quer saber como é que você anda? Como é que é a referência que os outros dão de você? Às vezes você fica assim, não está nem aí com o que os outros pensam de mim, ou deixou de pensar. Tudo bem, de fato não rege a sua vida. E tem pessoas que elas são maliciosas, maldosas, é usada pelo mal. Mas deixa eu te falar uma coisa. Pensa comigo, se você tivesse de verdade o Espírito de Deus, como é que seria a referência dele? Você acha que Deus deixaria eles falar tanto mal de você? Porque um falar mal de você, tudo bem. Você sabe como é que é a porcentagem que você faz a conta sobre a sua vida? Vocês têm que andar com a calculadora, porque a vida é feita de contas, de matemática. Se 10% estiver falando mal de você, está tranquilo. Se passou de 11%, o trem já está feio. Se o seu número de rejeição passar de 10%, tem alguma coisa estranha. Como é que eles falam sobre você? Olha o que um dos moços falou, e você vai entender por que ele disse isso. Capítulo 16, verso 18. Ele pediu... Não, verso 17, para a gente entender. Capítulo 16 de 1 Samuel, verso 17. 1 Samuel 16, 17. Disse Saul a seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, e trazei-mo. Desculpa, ele não perguntou se tinha, ele já mandou buscar, que ele era o rei. O rei não pede, o rei manda, ele ordena. Então vamos lá. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belamita, que sabe tocar, é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor... E aí? O que você achou desse currículo? O que esse currículo tem a ver com o seu? Seja franco, seja verdadeiro.
Não é para te humilhar, não. Eu sei que nós cantou. E se eu me humilhar diante... Mas não estou te humilhando, não. Eu quero que você reconheça como é que é o seu currículo na boca das pessoas. Ele não estava pedindo homem forte, homem valente, homem de Deus, não. Ele só queria um homem que soubesse o quê? Mas não tem como. E quem está falando isso sabe muito bem quem era Davi. Sabe por quê? Verso 19. Saul enviou mensageiro a Jessé dizendo: envia-me Davi teu filho, que está dentro da sua casa. Espera aí. Outra coisa magnífica que Deus nos entrega. O cara que falou dele falou também aonde ele estava? Virou para o rei e falou: conheço um filho de Jessé belamita que sabe tocar, é forte, é valente, homem de guerra, sisudo em palavra, ou seja, sabe o que fala, é firme no que fala, de boa aparência 6, e o Senhor é com ele. E não acabou não, só o escritor aí que encerrou, mas ele falou: inclusive ele está agora no compromisso dele, não vai pensar que ele está em casa não, já manda buscar ele lá, que ele está cuidando você não vai achar ele dentro de casa. Você não vai achar ele dentro de casa. Já pede para buscar ele, que ele está com as ovelhas. Então, vamos lá? Vamos olhar o que é uma pessoa que não é serva. Agora aquele menino vai pegar todos os paninhos dele, as muambas dele, e vai mudar lá para a casa de Saul, para a casa do rei. Ele se viu livre dessa humilhação de ficar cuidando de ovelhas. Ele se viu livre daquela vergonha. Acabou, mudou de fase. Cresceu, foi promovido. Não, igreja. Quem cresce dentro do servo é o Senhor, não o servo. Capítulo 17, verso 15. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Quer que eu traduza em português? Ele não mudou nada. Sabe aquele cara que foi promovido? Olha a diferença de cuidar de bicho e estar perto do rei, igreja. Não tem diferença, não tem? Grande, mas não dentro de um servo. E você quer que eu te sangrocei e eu mais ainda, para você ver como é que eu e você está errado, e é de indignar essa mensagem? Capítulo 17, verso 12. Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Quantos filhos? Quantos filhos? Tá. Nos dias de Saul era já velho e adiantado em anos entre o quem? Ele era velhinho. Ele era já velhinho já. Velhinho. Ele. Olha Davi honrando o seu pai velho. Só que a revolta está aqui, 13. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samar. Olha aqui. Davi era o mais moço. Só os 3 maiores seguiram a quem? Eu não falei que a vida é feita de matemática? Vamos lá? Era quantos filhos? 8, certo? 8 filhos. 3 foi para a guerra, ficou quanto? Davi foi cuidar, ajudar Saul, ficou quanto? Por que esses 4 miseráveis não cuidou dessas ovelhas? Por que esses 4 enfusados não cuidou? Não é isso que vive dentro do seu coração e do meu? Quando você olha para a sua família, por que só eu cuido da mamãe? Por que só eu cuido do papai? Por que só eu? Você não sabe o privilégio que você está tendo. Deixa de ser bobo. Eu não sei se é sua mulher, se é seu marido que está fazendo a sua cabeça, achando que você não tem que cuidar daquilo que você tinha antes. É o diabo que está usando. Conversa com ele, conversa com ela, ela vai entender. Você imagina, ele era o caçula. Ele era o cara que não era para estar mexendo com um bicho no meio de mato uma hora dessa, não. Tinha mais 4 que poderia fazer a função. Mas o cara, ele era tão humilde.
O cara, ele era de coração tão aberto que ele servia Saul, voltava e cuidava das ovelhas. Está vendo porque ele falou: eu encontrei meu servo Davi? Ele nunca tinha servido a Deus ainda. Nunca. Ele nunca tinha dado nada para Deus diretamente. Sabia? Quantas das vezes você já ouviu servir o seu marido, servir a sua esposa, servir os seus pais, servir os seus filhos, servir o seu patrão, servir o seu colega de trabalho, servir uma pessoa da rua que você não conhece, é servir a Deus. Quer que eu te provo biblicamente? Porque aqui a palavra que salva tem que ser extraída da Bíblia. Ele diz que vai chegar o grande dia, uns vão estar à direita, outras à esquerda. Eu não esqueci qual que ele vai falar lá, qual que vai ser o salvo, não sei se é o da direita ou da esquerda, mas ele vai falar assim, ó: eu tive fome e me destes. E ele diz que nós vamos perguntar para ele: mas que dia que o senhor chegou lá em casa, que eu fiz um bolo de abacaxi. Olha a cantada, isso é cantada, né? Um bolo de abacaxi e dei para o senhor. Falei: não, você não fez o bolo de abacaxi para mim. Quando você fez o bolo de fubá para aquele morador de rua, quando você fez o bolo do Luiz Felipe para servir fulano, você estava fazendo para... Por que a gente sabe disso e não faz com amor? É isso que eu queria saber de vocês. Porque talvez você fale assim: ah, bispo, o senhor não sabe da vida sofrida que eu tenho, e tudo lá em casa é só eu. E a vida desse menino? Fala a verdade, não mente não. Eu vou responder por mim mesmo. Eu, Zé Carlos Souza Ferreira. Carlos Souza o quê? Se eu fosse lá pro rei, meu pai já era. Eu ia ligar para ele e falar: pai, eu estou ocupado. Filho, não sei o quê. Ih, pai, dá não. Cadê os outros? Manda os outros. E você? Como é que você tem agido ultimamente? Você já é servo do Deus Altíssimo? Ele já te encontrou? Ele pode ungir você nessa manhã para Ele? Ele pode separar você para Ele ou não? Não pode. Você ainda está pensando se é lucrativo entregar a vida para Deus. Você ainda está pensando que não, sabe? O que está passando na sua cabeça? Pensa bem. Seja bem franco e pensa o que está passando na sua cabeça. O fato de só de você vir na igreja? Malaquias capítulo 3. Só sei lá em Mateus e voltar. É o último livro do Velho Testamento. Malaquias capítulo. Você já fechou em 1 Samuel? Depois nós vamos voltar aí rapidinho. Não, você abre rápido, você já está craque. Só para te dar um alerta, para você não se apegar a coisa errada. Malaquias capítulo de número 3. Podemos? Versículo de número 18. Malaquias 3, 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que vai na igreja e o que não vai. Não, moço. É Malaquias que está falando. Falando é de dízimo, desculpa, vamos de novo. Então vereis outra vez entre o justo e o perverso, entre o que devolve o dízimo. Peraí, não está relacionado à igreja nem dízimo, não? Está relacionado ao quê? Servir e não servir a quem? A diferença está aí? Sim. Que eu não sei se você já foi questionado.
e não é questionado para briga, não. Pessoas com sinceridade de coração. Igreja, para de ser maldoso, malicioso, cheio de malícia. Às vezes os outros fazem uma pergunta para você e você já está cheio de malícia. Já me questionaram como pode Davi ser o homem segundo o coração de Deus com tantos erros que ele cometeu. É uma coisa perigosa de se explicar. Deus não fica avaliando quantas vezes você errou e quantas você acertou, não. Ele quer saber quem de fato você é. Quem impressiona com erro somos nós. Cícera tem quantos anos? Você lembra mais ou menos com quantos anos que você ficou sabendo do primeiro escândalo da Cícera? Você não imaginava nunca que você ia ouvir uma coisa daquela? Você tem noção? Não, nunca teve. Olha, glorifica o nome do Senhor, nunca teve. Deixa o orgulho entrar que o capeta te leva. Uma mãe, um pai, ele fica muito triste quando ouve algo do filho que não queria que fosse aquilo. Aí ele fala, às vezes a mãe fala, eu não acredito. Sim ou não? Eu não acredito. Eu não acredito numa coisa dessa. Não, isso não é verdade, isso não é verdade. Você acredita que quando Deus vê algo relacionado que a gente fez de ruim, de errado, Ele não fica com essa surpresa toda? Porque Ele sabe que nós somos seres humanos, falhos, pecador. Ainda mais quando estávamos, ou se ainda estiver, desinstituído da glória dEle. Você está compreendendo? Ele não admira e fala, o Zé Carlos estava no meu altar. Não, igreja, isso é coisa nossa. Isso é porque a gente acha que a gente é melhor do que os outros. Aí a gente vai lá na Nova Tradução e ela fala assim, você que pensa que está de pé, arruma o bigode para que não caia. Isso é coisa nossa. Você sabe onde Deus se entristece? É quantas vezes Deus estava dentro de você e você poderia servir o seu marido, servir a sua esposa, servir alguém que você nem conhece para mostrar a grandeza dele, e você interrompeu por orgulho. Por orgulho. Porque a diferença das pessoas uma da outra não está na cor da pele, na cor dos olhos, na igreja, se é dizimista ou não, mas se serve a Deus ou não serve, e não é só dentro da igreja. Aqui é fácil. Igreja, o quanto é gostoso e fácil devolver o dízimo. Gente, o trem é bom demais. Tem gente aqui que a ansiedade dele de pegar dinheiro é para devolver dízimo, você acredita? Tem gente aqui que já esqueceu das contas dela. Ela fica assim, não, é que eu tenho que devolver o dízimo. E quando ela chega aqui, eu falo que a obra está precisando. Aí que ela sai quase botando um ovo. Não, pai, você ouviu lá, ó, está precisando. Já vou mandar. Já vou fazer meu pix agora e vou devolver meu dízimo e vou honrar a Deus. Sim ou não? Mas a diferença não está aí entre o que faz o pix e o que não faz. É o que serve a quem? Serve a Deus e o que não serve. Terminei a pregação, só vou te mostrar mais uma passagem. Tradução? Lê alto. Então vocês verão a diferença entre o tratamento que Deus dá aos justos e aos maus, entre os que servem e os que não servem. Aí a Nova Bíblia Viva está falando que nós veremos o tratamento que Deus dá. É tão... Você está fazendo eu pregar mais, dona Rui. Já estava acabando, dona Rui. Bispo, na mesma tradução. Ei, bispo. só um minutinho aí. Você sabe o que é isso? O tratamento. O tratamento que Deus dá. Tem gente aqui agora, está indignado. Com coisas da vida dela que não vai, que não anda, que não dá certo. Você vai aprender o porquê. Aqui, nessa manhã, tem gente que fala assim, ou pensa, quando eu digo fala, não é com a boca só apenas não, tá? Porque o Senhor, Ele sonda o nosso pensamento e esquadrinha o nosso coração, ou vice-versa, mas é isso aí. Então, para e pensa, tem gente que fica assim, passando por uma situação, e ela diz assim, mas eu não mereço isso. Eu não mereço estar passando por...
Você já chegou a pensar assim? Não é o seu pensamento atual, mas você já passou uma situação que você olhou assim e falou: cara, isso aqui não está certo não. Quem já chegou a pensar isso? Já? Obrigado pela sua sinceridade. Eu sei que tem mais pessoas. Se eu não mereço, então eu estou recebendo algo de Deus o contrário daquilo que eu mereço. Será que Deus está sendo errado em tudo? Deixa eu advertir você só numa coisa para a gente finalizar. O que está acontecendo com as igrejas? E quando eu falo igreja, a palavra que salva, eu creio que ela é uma igreja, e vai ser uma igreja aos olhos de Deus ainda. O que está acontecendo? As pessoas estão se apegando a uma promessa que já teve de Deus, porque a promessa de Deus não falha. Verdade ou mentira? Mentira. Mentira. Porque quem valida a promessa é você. Tem gente, eu já provei vocês na Bíblia, que ela acha que a bênção que Deus deu ela foi por causa dela. Não. Ele diz que ele só preza o nome dele, ele não preza nem eu, nem a senhora, nem filho. Ele preza o nome, ele honra o nome. Então, por sua vez, quem preocupa em honrar o nome de Deus é honrado. Me prova na Bíblia essa besteira que o senhor está falando? Sim. 1 Samuel, só um minutinho, filho. 1 Samuel, capítulo de número 2, e nós fecha. 1 Samuel, capítulo de número, nós estava lá no 16, não estava? Olha uma promessa que teve aqui, que não foi validada. Olha uma promessa que não foi validada. Ele não falha na palavra dele. Se você não valida a palavra dele como promessa, ela vai ser falha na sua vida, ela não vai se cumprir. Não vai. Mesmo se for promessa dele, bispo, promessa dele. Você vai ver uma aqui agora. 1 Samuel capítulo 2, vocês acharam? Versículo de número 30. 1 Samuel 2, 30. Não, 27 o título. Profecia contra a casa de quem? É outro perigo, porque as pessoas acham que profecia é só bênção. Não, tem profecia de maldição. Profecias são coisas da palavra, que vem da palavra de Deus para a vida daquela pessoa. Depois você lê o texto aí de Davi todo. Quando Samuel chegou na casa de Davi, você viu o desespero da galera? Chegaram ao encontro de Samuel e perguntaram assim: é de paz a tua vinda? É de paz? Quando você vê, não é título não. Quando você vê qualquer homem ou mulher de Deus subir nesse altar e dobrar o joelho ali para orar e começar o culto, era para a gente ter medo. Não, nós ficou tão safado que a gente fica vendo se a pregação foi forte ou não foi. Agora, forte de quê? Você sai daqui, nossa, que palavra forte. Não mudou nada na sua vida. Não, bispo, mas me agregou conhecimento. Mas parece que quanto mais inteligente, você está regredindo. Quando um homem de Deus, por que a gente aqui tem a reverência de quando o homem, a mulher de Deus vai subir no altar para começar o culto, a gente ficar de pé? Não é por causa dele não. Ninguém aqui é digno de você ficar de pé por causa de nós, não. É a presença de quem? E quando aquela pessoa dobrar o joelho, ou talvez ela nem dobra o joelho, ela já fez a oração dela lá dentro e entrou, é Deus que vai falar com você. Quantas das vezes Deus já te pegou aqui pela orelha? Quantas das vezes Deus mandou você tomar vergonha na cara, demonstrando o amor dele? Então toda vez que você ir num culto, você não tem que ir num culto para saber se a palavra é forte, não. Você tem que sentir medo. Veio Samuel, eles correram ao encontro dele e falou: Senhor, pelo amor de Deus, a tua vinda aqui é de paz ou de guerra? Porque se o homem de Deus falar que é de guerra, é de guerra. Se o homem de Deus falar que é de guerra, é de guerra. Eu tenho coisas aqui que eu negligencio diante de Deus, eu reconheço isso hoje. Tem orações que vêm no meu coração aqui que eu tenho medo de fazer ela, e eu tenho que parar com isso, porque senão vai sobrar para minha cabeça. Mas você que está brincando com Deus há muito tempo, vai chegar uma hora que vai ter um interrompimento aí nesse negócio, e pode ser fatal. Para de brincar. Não, mas é porque eu tenho uma promessa na minha vida. Essa promessa pode ser invalidada, não pela palavra de Deus, mas pela sua própria vida. Olha o que diz. Capítulo 2, versículo 30.
Não, 27 é para a gente ler o título. Obrigado, filha. Capítulo 2, verso 30, depois você lê tudo. Portanto, diz o pastor José Carlos. Não é só Senhor não, querido. Fala Senhor, Deus de Israel, para mostrar que é o único e verdadeiro Deus que busca. Você pode buscar Ele? Pode, é um privilégio buscar a Deus. Mas você quer ver a alegria dele mesmo? Ele te achar. No quebra-pau lá na sua família, Ele te achar com o coração puro. No meio daqueles problemas seu familiar, ver você destacado, diferente. Todo mundo olhando para um familiar seu com olho de acusação, e você olhando para aquele familiar com olho de amor, com olho de perdão, igual você já sabe quantas vezes Ele já te perdoou. Não é difícil perdoar os outros não, igreja. Não importa o que você já passou, não é que você não sabe o que eu passei, mas eu sei da Bíblia, um pouquinho dela eu sei. Você não sabe o que eu passei para perdoar o fulano. É só você lembrar quantas vezes você foi perdoado. Agora também se torna difícil, né? E se nós for uma pessoa ingrata? Como é que é o ingrato? Como é que é o ingrato? Eu não te pedi para você fazer. Ele nunca reconhece. O ingrato reconhece? Não. E que você diante de Deus tem sido o quê? Cuidado com essa ingratidão. Olhar para o guarda-roupa, falar que não tem roupa. Olhar para a despensa, falar que não tem coisa para fazer comida. Para com isso. Eu sei que tem vezes que as mulheres cansam, dá um surto, normal. A lida de vocês é pesada. Pesada. Mas priorize a Deus, que vocês vão ver que maravilha que vai ser. Priorize a Deus. Se é os passarinhos tomando banho ali, não esquenta não. Nós autorizou eles tomar banho ali na calha. Vamos lá, verso de número 30. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel: na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa do teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Olha aqui para mim. Ele está lembrando uma promessa que ele fez. Quem fez? E deixa eu falar o que é andar diante de mim. Ele está falando para Eli. Eli era o sacerdote. Eu vou falar do Nilson. O Nilson que está lá na gravação agora, na transmissão. O Nilson é sacerdote nessa igreja, pra vocês entenderem. Deus prometeu o Nilson que depois dele vai vir o Samuel, que é o mais velho. E depois do Samuel, você conseguiu pôr ele para dormir? Que bênção, mulher de Deus, glória a Deus. O Josué. Então peraí, não adiantava o Elbert ficar com inveja não. Porque tem o Batman, cadê o Batman? O Batman acordou, não acordou? Graças a Deus, Espírito Santo, o Senhor está dentro dessa igreja, eu não sabia. Não adianta ele falar, não, mas eu quero o Batman vai, tá. Não tem Batman. Tinha uma promessa que seria os filhos do Nilson, que andaria perpetuamente, somente eles serviriam o altar. Quem está compreendendo? Promessa de quem? Tem como voltar atrás? Não, mas tem como ela não se cumprir. Porque quem validaria isso é somente o Nilson. Então ele falou, lembra que eu te prometi que você e sua casa andaria perpetuamente comigo? Olha o que Deus fala agora, depois do ponto e vírgula. Longe. É mesmo, desculpa, eu fui só no ponto só. Porém, agora diz quem? Longe de mim tal coisa. Porque aos que me honram, o que? Eu honrarei. Porém, os que me desprezam serão Pronto. Você não está falando que você não merecia passar isso? Você está recebendo o desmerecimento de Deus. Você plantou para isso. Não merecia. Só você fazer uma análise do que você fez lá atrás. Quantos de nós não usou essa palavra? Afirmou uma coisa e depois falou, longe de mim fazer isso. Não sei nem onde eu estava com a... Já imaginou? Nessa manhã Deus olhar para você e falar assim, ei, sabe aquela promessa que eu te fiz? Não sei nem onde eu estava com a cabeça. Vai se cumprir não. Longe de mim cumprir ela na sua vida. Sabe o que vai acontecer agora?
o Batman vai ter a chance dele. Depois que ele acordar, você fala para ele. Com isso aí, o que aconteceu? O Batman, o Super-Homem, o Superman, o Homem-Aranha, todo mundo vai ter a sua chance. Porque agora não é filho de sacerdote, agora é filho do Deus Altíssimo. É os que honram a Deus. Para Deus estar falando isso comigo e com você, o que tem acontecido ultimamente que você tem envergonhado as promessas dele? Porque a gente fica assim, que você tem envergonhado a Deus. Você acha que Deus sente vergonha realmente? Por um ser que ele fez para honrá-lo e não quis, decidiu não honrar, você acha que ele se dá o desperdício disso com tantas pessoas que o honram? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Não é nada da Bíblia, não é curiosidade minha, e nós vamos orar agora. Ou você não pensa isso? Como é que você acha que Deus vê o pecado? Enxerga o pecado. Não é a suposição que ele tem do pecado, não. Vê o pecado. Um exemplo, você está andando aí na rua, falar uma coisa bem pesada e nojenta aqui. Aí você vê duas pessoas tendo relação sexual assim na rua. Aquela coisa que você olha assim, credo, não tem nem vergonha, sim ou não? Como é que vocês imaginam? Na cabeça de vocês, não estou falando de Bíblia não. Como é que você acha que Deus vê aquele casal? Que está adulterando, ele é casado, ela é casada e eles estão ali. Como é que você acha que Deus vê eles? Só uma curiosidade. Você nunca parou para pensar nisso não? Porque você já viu a Bíblia falando que ele é santo? Você acha que ele vê assim nitidamente? Ou será que é simplesmente uma nuvem bem preta, escura lá naquele local? Pensa comigo. Que nós fica assim, né? Nossa, esse mundo que Deus vê tudo, como é que ele não olha? É gente violentando criancinha assim a olho nu, por ele ser santo? Ainda mais por ele reservar a sua indignação? Você acha que ele vê a olho nu? Não, existe um bloco que separa. Existe uma nuvem, existe algo preto, existe algo que tampa, e ali já não tem coisa boa. O grito do Espírito Santo era antes daquilo não acontecer. Aí o Espírito Santo grita: fulano não faz isso, fulano sai disso, fulano não comete isso, fulano não erra. Mas é a escolha de quem? Você acha que Deus vai se sentir vergonha? Nossa, acreditei tanto na Cícera, a Cícera me decepcionou. Acreditei tanto na Raquel, esperava tanto da Raquel. Para com isso, gente. Isso é coisa nossa, do ser humano. Então cuidado, que essas igrejas gostam de falar para você: não, você tem uma promessa, você faz parte da promessa. Não. Eles acertou numa coisa: você tem a promessa, fazer parte dela talvez você não faz não. Que a promessa foi estendida. A promessa era para uma casa, e a promessa foi: longe de mim tal, aos que me honram e os que me despreza. Então, antes de você abrir a boca e falar que você não merece estar passando pelo que você está passando, dá uma olhada onde você tem desprezado Deus, tá? O que você acha que você não merecia é apenas um fruto do que você desprezou lá, que você nem lembra. Como é que é o ditado brasileiro? Quem apanha, lembra. Não esquece. Quem bate, cuidado. Tá bom? Tá perigoso. Eu estou com medo, dona Rô, da senhora. Pode. Portanto, eu, o Senhor, o Deus de Israel, declaro que, embora tenha prometido a sua família. Vem cá, dona Rô, vem cá. Corre, fica de pé, igreja. Fazendo um favor. Corre, dona Rô. Oh, meu Deus, corre, dona Rô. Ela está pegando o papilinho dela que caiu. Calma, pastora. Vai acordar o Batman. Vai, acorda não, esse aqui só está o corpo. A alma já está lá em cima no reino, ó. Que eles já são de lá, não são? São ou não são? Por isso que eles ficam zoando o culto, você sabia? E nós não podemos dar neles não, que eles é de lá e vai que chega lá em cima e ele conta que nós bateu neles. E o São Pedro roda a chave assim e fala: aqui você não entra não, você bateu no meu menino.
Quando o senhor fala para a gente ter várias versões da Bíblia, É importante? é muito importante. Ô gente, em nome de Jesus, final desse mês, para o começo do novo, vai vir muito dinheiro na mão de vocês, mas é muito. Ei, então posso. devolve o dízimo, tira uma oferta e compra uma Bíblia dessa. Depois você paga as outras coisas. Vou mandar o link no grupo hoje. O Elbert vai mandar para mim, entendeu, meu filho? Quando eu falei, é a equipe que está junto comigo, viu? O Elbert vai mandar o link, eu vou mandar o link no grupo e vocês compram, vocês investem. Eu queria ela de letra assim, ó. Eu gosto da letra assim, ó. Ela não tem a letra grande Não aqui. tem. Essa aqui já é a letra gigante. Desse tamanho? É. Então Eu tira o procurei. óculos e lê então. Na época eu procurei. Eu também gosto de letra grande. Lê para nós. E também eu mandei para o senhor, né, os 4 links das 4 Bíblias que o senhor usa aqui há um tempo atrás. Manda de novo. Mando. Eu vou baixar de E novo. destaca essa aí. Eu tenho elas. Então, Ó. algumas pessoas sabem aqui que eu vim da igreja católica, né? E eu também tenho uma Bíblia católica lá em casa e eu faço as comparações. Essa aqui está falando assim, ó. Portanto eu, o Senhor, o Deus de Israel, declaro que, embora tenha prometido à sua família da tribo de Levi, sempre seria a família dos meus sacerdotes. Agora vejo que é impossível permitir que continuem a fazer o que fazem. Honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Essa está bem mais cabeluda. Mas é desprezo. Não sei porque que a Almeida fica com firola, com fantasia. Mas a fantasia dela foi boa. Eu nunca tinha tido essa interpretação igual Deus me deu hoje. É desmerecido. Eu sempre ficava, Deus, mas esse negócio de desmerecido, o senhor não está querendo passar a mão na cabeça assim? Não, ele falou, não, filho, vocês não vêm para mim com tal de que não merece estar passando o que você está passando? Dá uma analisada do que você está fazendo antes. Porque na hora que chega do acontecimento, é só vítima, né? Ai, pastor, eu não sei porquê, meu marido disse que vai embora. Certeza, é uma mulher que honra o marido todo dia, é uma mulher que dá sexo para o marido todo dia, é uma mulher que lava a roupa direitinho, faz comida, não é? Uai! Uai! Claro que é. Eu fico pensando às vezes o quanto você vacila no seu casamento, poxa. Bispo, não é só mulher não, hein? Bispo, meu marido, minha esposa está indo embora, o que eu faço? Deixa ela ir, eu sou bem franco, abra a porta para ela. Porque ele só conta para mim que a mulher quer ir embora, mas não conta a grosseria, não respeita a mulher, não honra a mulher. Eu sei, nós homens insaciáveis querendo relação sexual, tem dia que tem que ter respeito. É questão de respeito, é respeito com a esposa que ele tem. É respeito de olhar a mulher cansada e poder pegar e lavar uma vasilha. Tem homem aqui dentro que não lava um copo. Um cara desse tem que morar sozinho. Sozinho ele não mora, ele vai morar com o capeta, que é a sujeira que vai ficar a casa dele. Aí ele chega aqui, bicho, ela está indo embora, o que eu faço? Abra a porta, irmão. Você trancou a mulher? Deixa a mulher ir ser feliz. Se o cabra não é homem suficiente para honrar nenhuma mulher, gosta de honrar pessoas que dá vontade de falar a palavra aqui, mas é muito pesado e tem criança. Ele honra coisa, lixo, igual ele. Dá dinheiro para a mulher que não é a dele. Ele honra lixo. Vocês já sabem o que eu estou falando. Deixa eu poupar aqui, senão vai acabar saindo, que eu sou meio bocudo. Longe de mim, ali fala a promessa. Eu prometi, não, nem. Tá vendo você que talvez fale, não, bicho, mas aí, ó, não falou promessa aí na Almeida, não, mas falou na outra. Ei, cuidado. Toma cuidado. Quem que Deus vai honrar? O que os honra. Então trata a honrar a Deus, a servi-lo de coração, com interesse, com amor. Honra a Deus em tudo. Ei, seja uma pessoa do coração diferente. Você já tem isso. Deus não está falando coisa que você... O que ele está falando? Não, você se identifica com o que ele falou.
Talvez você era uma pessoa boa, era uma pessoa disponível, era uma pessoa... Aliás, deixa eu corrigir uma coisa aqui, igreja, porque tem gente muito sentimental. Às vezes você é acessível, mas não está disponível. Amém? Amém? Deixe isso bem claro para o grupo de pessoas que você convive com ela. Você é acessível, mas não está o quê? Quer ver uma lasqueira? WhatsApp. Eu mando uma mensagem para a dona Jacilene, ela está online, mas ela não responde a minha mensagem. Você viu? Você viu? Te mostrei? Ela estava online. Moço, pelo amor de Deus. A mulher estava online resolvendo outro assunto. Em nome de Jesus, deixa de ser perturbado. Outra coisa, assim que você fecha o WhatsApp, eu acho que ele tem questão de 30 ou 15 segundos que a pessoa ainda aparece online, não tem? Não tem esse trem? E outra coisa, vai cuidar da sua vida, ela vai te responder no momento que ela estiver disponível. Tem isso também? Ah, tá vendo? A Edith desprezando, ela está online, ela está conversando com o Nilson. Ah, a casa caiu, irmã. Se o WhatsApp está aberto, se você é viciado no celular, você pode falar tudo do celular, né, meu filho? Ele sabe. Ele é o técnico aqui da igreja. Se está aberto e entrou na modo de tela, ele fica online? É mesmo? Ah, faz igual o meu. O meu eu coloquei que não dá para ver se eu estou ou não estou. Não, porque, ué, você está doida? É que eu mandei mensagem para o senhor, eu estava dormindo, irmão. Estava dormindo, pensa, no homem gosta de dormir. Essa aqui até me puxou. Eu dormo de inteirinho. Não? Dorme não. Moço, o cara está acessível, mas não está. Respeita o espaço da pessoa. Depois ela vai te atender. Se demorar muito, aí você manda. Quem já mandou 1 milhão de mensagens, foi lá para baixo e fala: fulano, você estava disponível aí, fusado, não me respondeu, não esquece de mim não. Então muda esse coração. Por qualquer coisinha a gente suja. Você é servo de Deus, é serva de Deus. Ei, você não é servo de Deus porque você entrou na igreja, a palavra que salva, não. Lá fora, quando Deus escolheu Davi como rei, foi nessas atitudes aqui, ó. Quantos irmãos que tinha sobrando? Mas ele contou com os 4. Ele fez o que ele tinha que fazer. Para de contar com os outros, você vai se decepcionar. Amém? Amém ou não?